Olá, meus amados, mais uma vez, hoje a gente vai estudar 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Muitas pessoas usam 1 Timóteo, capítulo 4, para mostrar que nós podemos comer qualquer tipo de coisa, porque Paulo está falando que pela palavra e pela oração é santificado. Então, se pela palavra e pela oração é santificado, então você pode comer qualquer coisa, que não tem problema nenhum. Vamos entender hoje em que contexto Paulo falou essas palavras, se está na Bíblia. Vamos ver em que contexto ele falou. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 em diante. Diz assim, Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns se apostarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo falou que nos últimos dias alguns apostarão da fé, porém receber ensino de demônios, espíritos enganadores e ensino de demônios. Então este grupo que se apostarão da fé, que irão receber essas doutrinas, esses ensinos de demônios, e irão começar agora a ensinar na igreja. E o ensino de demônio é tudo aquilo que está contra a palavra de Deus, viu? Deus diz uma coisa e o demônio prega outra coisa. Esse é o ensino do demônio. E Paulo está combatendo isso aqui em Timóteo. E ele vai continuar. Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, este povo era um povo hipócrita. A mente dele estava o que? Cauterizada já, meu irmão. Verso 3. O que era que eles faziam mais? Que proíbem casamento e exigem abstinência de certo alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Então, este povo aqui que tinha recebido doutrina de demônios, eles proibiam casamentos. Eles proibiam casamentos, proibiam as pessoas comerem certo tipo de alimento que Deus tinha criado para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, pelos aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então, este grupo recebeu isso de quem? Do demônio, ensino de espíritos enganadores, e começaram agora a ensinar, proibindo casamento e proibindo certo tipo de alimentos que Deus tinha criado para os fiéis. Correto? Muitas pessoas dizem assim, viu, irmãos? Os adventistas, eles proíbem certo tipo de alimentos. Os adventistas dizem que a gente não pode comer carne de porco. Então, isso é o ensino do demônio, isso não é o ensino de Deus. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Lembre-se, quem foi que disse que não poderia comer carne de porco, irmãos? Foram os adventistas? Não, foi o próprio Deus. Vai lá em Levítico capítulo 11. Então, para você dizer isso, você está dizendo que lá em Levítico capítulo 11 foi o próprio Deus, foi o próprio demônio que disse isso. Porque Paulo está dizendo que isso é uma doutrina de demônio. Isso é uma doutrina de demônio. Pessoas que proibiam casamento e proibiam certo tipo de alimentos que Deus tinha criado. E lá, Levítico capítulo 11, Deus listou lá o que você pode comer e o que você não pode comer. O que é alimento e o que não é alimento. Vá lá em Levítico capítulo 11, que você vai ver o que é o alimento. Deus, Paulo, aqui ele não está falando de carne de porco, ele está falando de alimentos. Alimentos. Carne de porco nunca foi alimento. Nunca foi considerado alimento na Bíblia. Carne de porco nunca foi considerado alimento na Bíblia. Aqui ele está falando de alimento. Pessoas que proibiam casamento e proibiam alimentos que Deus tinha criado para os seus fiéis. Deus nunca criou porco para os fiéis comer, para o povo dele comer. Está falando de alimento. Então esse grupo proibiu o quê? Casamento e proibia certo tipo de alimento que Deus tinha criado para os fiéis. Agora, quem é este povo? Pesquise na Bíblia sobre os gnósticos. Pesquise no Google lá sobre os gnósticos, que você vai perceber que eles proibiam casamentos, eles proibiam certo tipo de alimentos. Paulo está falando para este povo que tinha recebido doutrina de demônios, que proibia estas coisas.
E Paulo está dizendo agora para eles, o verso 4, ó, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Nada é recusável. Tudo aquilo que Deus criou é bom. Deus criou o casamento para o homem. Isso é muito bom. Deus criou esses alimentos para que a gente pudesse ter prazer naquilo que nós comemos. E isto é muito bom. E ele ainda diz mais ainda, verso 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então é Deus que santificou tudo isso. Foi Deus que santificou o casamento. Foi Deus que fez esses alimentos bons para que nós pudéssemos comer. Então é deste povo que Paulo está falando, dos gnósticos, que eles proibiam esse tipo de coisas. Que Deus te abençoe e que eu possa ter colocado um pouco de luz na tua mente. Que nós possamos continuar juntos, reunidos, estudando mais e mais a palavra de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém?